Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura de hoje, para a gente fazer uns pitacos do fim de semana, claro, e com muitos assuntos. Vamos falar da rodada, vamos falar de assessores de imprensa, dos técnicos dando entrevista, enfim, tem muitos assuntos. Hoje eu tô com o Lito Cavalcante, tô com o seu Quartarolo, com o Rodrigo Gini, o Ailton Amalfi, para a gente falar bastante sobre futebol e o Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, antes de a gente começar a dar nossos pitacos, deixa eu convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, curtir e comentar bastante. Dá seu palpite aqui também. Vambora? Franguinho tá no ar. É uma rodada muito interessante. Tem dois grandes jogos para mim. No sábado, Fluminense e Palmeiras. Jogaço. Um Palmeiras que começa a renascer, a se firmar de novo, né? E o Fluminense que está numa fase meio indefinida, né? A convocação do Diniz, não sei se é isso, se é um cansaço natural, mas o Fluminense deu uma caidinha. Tem agora uma ótima oportunidade para renascer. E no domingo, São Paulo e Atlético Mineiro. Aí o São Paulo com o Lucas Moura no banco, será que ele entra? Se entrar, vai ser sensacional. Agora, ele já deu um exemplo de profissionalismo, né? Está sem jogar desde maio, treinou como se estivesse em plena atividade. Isso se chama um profissional. E no Atlético Mineiro, mais uma vez, até quando o time do Filipão vai andar para trás como tem andado até agora? O que você acha, Quartarolo? Eu concordo com você, viu, Lito? E o Atlético Mineiro, né, não ganha 9 jogos, 10 jogos, 9 com o Felipão. A pergunta também é até quando o Felipão vai aguentar, né? Que tem o São Paulo agora, que é um time difícil de ser batido no Morumbi. Se o São Paulo levar o Morumbi para tudo quanto é lugar, ele acaba ganhando, mas sem o Morumbi fica difícil. Agora, e depois tem a volta contra o Palmeiras, né? No Allianz na quarta-feira que vem. Então é muito complicada a situação do Felipão. Isso pode aumentar essa pressão no fim de semana. Um outro grande jogo, que eu acho que vai ser um jogo legal, é o Internacional e Corinthians em Porto Alegre. O Cudê até agora tem sido o Felipão lá no Sul, né? Não ganha nada, começou bem no meio de semana contra o River, acabou tomando aquela virada, é meio complicado, né? E o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, fechou. O Fechou que não gosta de dar entrevista e agora virou pro Fechou da imprensa, porque eu tenho um órgão de comunicação em Tocantins. E como vocês sabem, Tocantins, com todo o respeito, é a base da imprensa brasileira. Certo, Gini? Pois é, a base da imprensa brasileira, pelo menos na cabeça do Pofechô. Vocês destacaram esses dois jogos, eu citaria dois outros que mexem com as pontas da tabela, né? A gente nunca pode deixar de ficar de olho no líder, Botafogo, vem a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, e no Campeonato Brasileiro, nesse tipo de situação, a gente sempre fica perguntando quem é que será que vai bater o líder, quem vai conseguir frear o líder, que da ocasião, da vez é o Botafogo, mas a pergunta todo ano se repete, e o Cruzeiro, né, voltou, mas dentro daquela política do Ronaldo, de investir pouco, né, de pé no chão, porque a dívida é monstruosa, é astronômica, mas faz uma temporada, aliás, os três mineiros fazem uma temporada nesse momento discreta. E eu chamaria atenção também para Vasco e Grêmio. Né? O Vasco, a gente já cansou de dizer que está passando da hora de reagir, está passando da hora de mostrar alguma coisa. Por outro lado, o Grêmio fazendo uma temporada muito boa, sempre ali no G4, sempre brigando na zona de Libertadores. Então, são dois jogos que eu vejo com atenção especial. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, quer dizer, vários desses times estão com Libertadores e Sul-Americana na cabeça. Então, não sei até que ponto os jogos da semana que vem podem interferir em termos de escalação, em termos de cabeça, de psicológico. É muita coisa para a gente considerar. Não é isso, Ale? Fala um pouco mais dessa rodada. Falou bem, Gini. Eu também acho que as escalações vão ser alteradas. Para mim, o grande jogo por parte de cima da tabela é Fluminense e Palmeiras. O Fluminense joga na terça-feira. Na terça. O Palmeiras vai jogar na quarta em casa, jogou agora na última quarta. Então é um jogo com um pouco de distância para os dois, né? Do último jogo para o próximo jogo. Bom, o grande destaque desse jogo vai ser a estreia, né? Vocês devem estar sabendo, o Palmeiras vai estrear o seu reforço maior, que é o Avião,
Pela primeira vez, o Palmeiras vai utilizar o avião para sair de São Paulo para ir do Rio de Janeiro, né? Então, já vai ser um cansaço a menos para o time do Palmeiras, que pode até escalar, né, um time mais misto com mais jogadores. Sobre o Botafogo, eu acho que é um momento assim interessante do Botafogo perder para o campeonato. Eu sei que tem gente aí em cima que vai ficar chateada comigo, tal, né? Já está fazendo careta, enfim. Mas assim, o Botafogo vem numa sequência boa, né, evidentemente, e como disse o Bruno Lage, tem que controlar muito mais a ansiedade do que as condições de jogo. Tá tudo conduzindo para o Botafogo, mas acho que o jogo contra o Cruzeiro pode ser aquele da surpresa. Claro, favorito mas é aquele da surpresa. E sobre o São Paulo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai ficar com o Filipão até o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Né? Ele não vai cair. Se tomar uma goleada, vai continuar, porque não vai trocar para outro jogo. Aí vai provavelmente, né, muito a mais chance do Palmeiras passar, daí ele vai ser demitido. E sobre o Lucas Moura, eu vejo muito os programas de TV falando, eu tô falando demais já, hein, Amalfi, se prepara aí, sobre que ele é decisivo. Ele não é decisivo há um bom tempo. Ele não joga muito e bastante bem há um bom tempo. Pode fazer diferença no Brasil? Pode fazer, mas não é esse jogador tão espetacular que todo mundo tá achando que ele é. Ele fez 4 gols no Tottenham na última temporada, jogou a metade da metade dos jogos do Tottenham, ficou muito tempo machucado. Né? Tá se preparando? Claro, o jogador tem dinheiro, tem condições, ele pode ficar preparado. Mas vai ficar 6 meses no São Paulo. Para mim é um negócio ruim para o São Paulo em questão de ter um jogador que vai entrar em forma, que pode decidir, que seja incrível em pouco tempo. Vai jogar 3 meses aí, então acho muito pouco. Mas, claro, é um bom jogador, fez muito barulho, mas não é esse jogador tão decisivo quanto estão achando. Né, Amalfi? Você concorda comigo ou discorda? Concordo, e sobre isso que vocês falaram tudo, eu estou interessado no Corinthians, claro, né? Quero saber como o Corinthians vai jogar lá no Sul. Mas hoje em dia tem muito controle em volta dos jogadores, né? As entrevistas são controladas, a zona mista é controlada, a entrevista pós-jogo é controlada, tem muita gente trabalhando. Será que os assessores de imprensa atrapalham a imprensa ou ajudam a imprensa? Essa discussão é boa. Vamos acompanhar aí essa história das coletivas. Agora eu acho que a gente está exigindo um pouco demais. Porque você pega, por exemplo, um Filipão, que vive o pior momento da carreira dele, um dos piores momentos do Atlético Mineiro. Esperar que o cara entre lá cheio de sorrisos não é muito cabível, né? Agora, realmente, ele é truculento. Mas espera aí, o Filipão sempre foi truculento. Ele sempre foi assim. Ele não chega a ser um Dunga, mas esse é o jeito dele. Eu acho muito mais chato, e o termo é exatamente chato, o academicismo do professor. Esse é que realmente eu acho insuportável. Insuportável. Agora, ele faz as grosserias dele, ele fala, não, eu não estou faltando com respeito, não sei o quê. Ora, Luxemburgo, se enxerga, se toca. Tá? Como diz o Hélio, vai ver se eu estou na esquina. Por aí, sabe? Mas se toca. Você é um bom treinador, precisando voltar a ser o ótimo treinador que você foi um dia. Mas professor de jornalismo, dá um tempo. Quarta, fala você. Eu posso falar de cadeira do Felipão, do Luxemburgo, que eu convivi muito com eles, numa época que eles venciam mais, não é? E que as coletivas nem existiam, só de vez em quando, e a gente nem sei se era o correto, a gente entrava até no vestiário, né? E fazia cada um a sua matéria, inclusive com os treinadores. Eu entendo que o mundo mudou, tem muito mais gente participando, o que é legal para o trabalho de todos nós, mas eu sempre digo o seguinte, porque a imprensa é a primeira culpada de tudo, né? Nunca nenhum time me mandou bicho porque ganhou o campeonato, nunca. Mas quando perde, porque a imprensa... Eu acho que a gente não atrapalhava tanto, porque na época o Brasil ganhava muito mais, né? E todo mundo falava com todo mundo. Repito, talvez não tenha mais que ser assim, não. Talvez não, tenho certeza. Porque não dá tempo. Hoje é muito jogo. A gente assistiu o treino do lado do gramado. E eu me bati muitas vezes com o Felipão, tá aí na internet, no YouTube, com o próprio Luxemburgo, com outros treinadores, né? Até com o Romário, né? Por incrível que pareça. A gente era mais incisivo. E tinha essa coisa, não vou dizer camaradagem, mas havia uma parceria maior. A gente sabia de muitas coisas do time, dos jogadores, e não era notícia.
Hoje o cara vai para a coletiva, ele só tem aquele momento para perguntar. E às vezes um colega vai para a coletiva com uma pauta, ele só pode perguntar ali, não é? E daí as pessoas são, inclusive, criticadas por isso. O cara estava falando do jogo e o cara perguntou sobre um outro assunto. Mas é o único momento que ele pode conversar. Porque a assessoria de imprensa, na verdade, na maioria das vezes, é censoria. Ela censura a imprensa. E, normalmente, 90%, desculpem os bons assessores, mas 90% são aqueles caras que não deram certo no meio ou que saíram do meio e viraram assessores. E vão ferrar justamente quem continua trabalhando. Então, não dá. E outra, aí veio o Felipão, veio o Luxemburgo, falou outro dia num programa de TV, quando eu quero falar com o meu público, eu falo através da imprensa. Outros dizem assim, não, agora tem a rede social. Amigo, se a imprensa chapa branca tivesse sucesso, fosse realmente com credibilidade, a Voz do Brasil seria o melhor programa do mundo e a TV Brasil teria mais audiência que a Rede Globo. É preciso do contraponto. Agora, o senhor Vanderlei Luxemburgo, ele evolui, né? Ele quer dar lição de quê? Nem de futebol ele está conseguindo dar, né? E o Felipão, você tem razão, Lito, ele é isso aí. Eu discuti várias e várias vezes com o Felipão e no dia seguinte encontrava o Felipão no aeroporto, encontrava no almoço e a gente tomava café, conversava numa boa, não tinha problema nenhum. O Luxemburgo não, o Luxemburgo guarda mais, é mais raivoso, né? E outros também. E outro que ganha e continua chato é o Abel Ferreira, aquele puta ar professoral. Vocês aqui no Brasil não entendem que um time não ganha sempre. Vai se catar, Abel Ferreira. A gente sabe disso há muito tempo que não se ganha sempre. Por isso que você perde de vez em quando. Certo, seu Gini? Verdade. Eu me lembro de dois casos, quer dizer, a gente lembra todo mundo, que é o Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir. Né? Ali já foi uma... É impressionante como é que tem essa tendência dos treinadores de achar que a imprensa está contra, né? Que você tem que... na verdade, você está respondendo a um ataque, a uma cobrança, a uma crítica. Eu não sei o tamanho do ego né, dos técnicos, principalmente os mais destacados, mas é um fenômeno bastante comum. Eu me lembro de uma história também do Adilson Batista aqui no Cruzeiro, quando ele foi questionado sobre clima no grupo, como é que estava a situação do grupo, ele deu um repórter o seguinte: mas vocês não estão lá vendo o dia a dia do clube para falar. Só que ele é que tinha decidido que a imprensa não acompanharia os treinos. Então, como é que ele cobra uma coisa que ele mesmo não deixa? Né? Se ele não deixa você entrar no clube, como é que você vai saber como é que está o clima no clube? Então, na entrevista é o lugar para você perguntar. E outra coisa, né, a gente falando do profissionalismo, o Quartarolo dizendo de como era e tal, essa coisa de você ter a coletiva no banner bonitinho e tal, isso é muito porque você tem patrocinadores, porque você tem toda uma imagem corporativa, porque é uma coisa que vai muito além da relação técnico-jornalista. E parece que os treinadores não pensam nisso, né? A gente no mundo do automobilismo acompanha, quer dizer, o piloto tem todo um treinamento de mídia, tem toda uma orientação sobre como falar, o que deve ser dito, o que não deve, como é que se colocar. No futebol, acho que até por esse ego inflado, jogadores talvez passem por isso, mas o treinador com certeza não. Né? Ele quer dizer o que ele pensa na hora que ele acha e aí toma celular de jornalista, faz esse tipo de coisa e depois pede desculpa como se fosse, e continua fazendo. Não é isso, Ale? Não, eu concordo inteiramente com o que vocês falaram. O seu Quartarolo tem experiência de longa data e bem feito no trabalho para poder falar isso. Eu concordo plenamente. Assim. Eu só não é nem discordar, assim, eu até acho que não é culpa dos assessores de imprensa, porque eles são vítimas também, porque muitos deles querem, né, a grande maioria quer que fale, quer fazer o seu trabalho, quer distribuir, mas eles viram daí um protetor, um guardião do jogador de futebol, que reclama se sai uma foto dele no site quando o time perde. Vai lá reclamar. Por que tá minha foto lá? Foi culpa minha? Já escutei assessores me contando isso. E uma coisa muito chata que acontece é que hoje o entretenimento está acima do jornalismo. Né? Hoje o celular ele transformou, porque todo mundo se acha no direito de ser jornalista, porque tem um celular, consegue fazer uma imagem, consegue gravar um áudio e vira jornalista, e esquecem do compromisso. Bom, haja vista aí, né, a Copa do Mundo Feminino, quando tá todo mundo torcendo, né? A grande maioria que tá lá tá torcendo absurdamente, né? E chegam a usar assim, nós não estamos jogando bem, a gente não tá conseguindo marcar o lado esquerdo, se inclui na seleção.
Eu acho muito ruim. E muita gente que usa o celular, que nem é jornalista, mas vira um influencer, usa do artifício de agradar ao atleta, virar amigo do atleta, vai fazer entrevista e começa assim, pô, você é um gênio da posição, você é um dos melhores jogadores do mundo, tal. Pô, e só elogia, não tem uma crítica, não tem uma pergunta crítica. Isso atrapalha o nosso trabalho, né? Porque a gente, quando vai fazer isso, o cara não aceita mais. Eu dou um exemplo, assim, na Copa do Mundo, eu estava numa cobertura, e aí, assim, a escala. Brasil perder, quem vai fazer as entrevistas do Zona Mista? O Alê. Se o Brasil ganhar, vai o comediante. Uma vez, desculpa, Malfi, só para dar uma coisinha aí. O Gini falou dos treinos, né? Uma vez o Leão, que é um cara que eu gosto, tenho boa amizade com ele, um dia ele me falou assim, você não vê treino? Eu falei, ainda bem, porque do jeito que o seu time joga mal, eu fico imaginando os treinos, né? Bom, chegou a hora do palpitômetro. Vamos aqui saber o que os frangueiros acham da rodada desse fim de semana. Em termos de palpites, a coisa se complica um pouco, né? Fluminense e Palmeiras, eu vou de Palmeiras, não tem muito jeito, não. Botafogo e Cruzeiro, a lógica aponta para o Botafogo. Mas, como já falou o Alê, uma hora o Botafogo vai ter que perder, não tem jeito. Será que agora? Eu acho que ainda não. Mas, de qualquer maneira, vai ser meu palpite é Botafogo. E São Paulo e Atlético Mineiro, me desculpa, Filipão, mas eu acho que vai dar São Paulo. Quartarolo. Então vou colocar meu Santos nessa rodada aí, Santos e Atlético Paranaense. É na Vila, viu, gente? Eu sou santista, mas não vamos ganhar. O time ruim, é um dos piores que eu já vi da minha vida. 1-0 CAP, Furacão. Vou dar uma força para o Fortaleza e Goiás. O Goiás é um time até simpático, mas também não se arruma, né? E o Fortaleza dá umas esticadas boas aí, estilingadas boas. É um time legal que eu gosto também. 1-0 Fortaleza. Vou escolher mais um aqui, vai. Depois vocês podem até repetir. Vasco e Grêmio. A redenção do Vasco. 1-1. Fala, Gini. Como eu falei dos jogos dos extremos, eu acho que Cruzeiro e Botafogo, a gente vai ter um empatezinho, até para dar um pouquinho de esperança para quem está em busca, para quem está perseguindo, mas também não acredito que o Cruzeiro vai vencer o Botafogo. Vasco e Grêmio, 2-1 para o Grêmio. E vou falar de Coritiba e Bragantino também, que o Coritiba tem regulado no Brasileiro, está se recuperando. Acho que vence, vou cravar 2-0 para o Coritiba. Está se confirmando na metade da tabela e afastando o risco de rebaixamento. Tá bem de palpite, hein, Gini? Ó, eu vou pegar aqui Inter e Corinthians. O Inter vai ter que jogar com um time, né, misto para tentar reverter a situação contra o River no meio de semana. Acho que vai jogar com um time diferente. E o Corinthians vai com força máxima, eu acho. Mesmo não tendo o jogo da Sul-Americana, vai para um jogo para tentar dar uma respirada boa no Campeonato Brasileiro. Acho que o Corinthians ganha. E lá no finalzinho a gente vai ter Cuiabá e Flamengo, né? Domingo às 8 horas da noite, é o último jogo da rodada. Eu, mesmo tendo Libertadores, eu acho que o Flamengo acaba ganhando. O Cuiabá faz um excelente campeonato, né? É o 9º colocado. Faz um excelente campeonato. Eu vou mudar, eu acho que vai dar empate esse Cuiabá e Flamengo, viu, Amalfi? Não sei qual jogo você vai pegar aí, mas eu vou nesse empate. Eu vou pegar esse gancho. 1-0 Cuiabá, gol de Deivinho, né? O Deivinho já fez gol, o Segovinha ainda não fez, tá, Lito? Não tem problema, eu fico com o Segovinha. E vou de Vasco e Grêmio, eu vou de 2-0 Grêmio. Eu só queria dizer uma coisa para encerrar, e esse recado vai para o meu querido amigo Ailton Amalfi. Ele parece que esqueceu a máxima do professor Cláudio Coutinho. Amigo, gol é um detalhe. Segovinha joga bola. Queria agradecer a você que chegou até o final desse vídeo, nos assistiu até o fim, colocou seu palpite aqui embaixo. Meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. E ajude a gente a encontrar mais frangueiros por aí, para a gente compartilhar esse franguinho com mais gente. Compartilha esse link, comenta aqui embaixo, curta e se inscreva no canal. O franguinho já volta daqui a pouco, você não vai ficar com fome não, tá? A gente se vê, tchau. E teve aquele negócio lá, o Amalfi, do português, lá, do cara da Portuguesa, que foi comprar o juiz lá no jogo da Ferroviária, né? E errou, comprou o juiz da preliminar. Isso deve ser piada, né?
Também não corta isso. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.